A cada 3 minutos, um idoso desperta na madrugada para urinar, perdendo preciosas horas de sono reparador, essenciais para sua saúde e longevidade. Se você tem mais de 60 anos e se levanta várias vezes à noite para ir ao banheiro, pode estar cometendo erros sutis que comprometem sua qualidade de vida e ameaçam sua independência. Pesquisas recentes indicam que 78% dos idosos cometem pelo menos um equívoco antes de dormir que intensifica a necessidade de urinar durante a noite. Mas hoje você descobrirá exatamente o que evitar para desfrutar de noites completas de descanso revigorante. Você talvez já tenha percebido como essas interrupções constantes o deixam exausto no dia seguinte, irritado e com menos energia para aproveitar a vida. Talvez tenha começado a reduzir a ingestão de líquidos ao final da tarde, ou até mesmo cancelado eventos sociais com receio de não conseguir dormir uma noite inteira. Contudo, o que talvez ignore são 5 hábitos aparentemente inofensivos, praticados diariamente, que são os verdadeiros vilões dessa situação. Hoje, revelarei cada um deles e como corrigi-los de forma simples e definitiva. Antes de compartilhar essas descobertas transformadoras, preciso do seu apoio. Deixe seu like se você se preocupa com sua qualidade de vida e deseja acordar descansado todos os dias. Inscreva-se para não perder nenhuma revelação que pode mudar sua rotina de sono para sempre. Comente abaixo quantas vezes por noite você precisa levantar para urinar. Sua participação nos motiva a continuar investigando e oferecendo informações que fazem a diferença na vida de milhares de pessoas. Saiba que, semanalmente, recebo centenas de mensagens de indivíduos que melhoraram suas noites de sono com as informações aqui compartilhadas. Por isso, criamos uma comunidade exclusiva para pessoas maduras, determinadas a reconquistar o sono reparador e a energia que merecem. Para fazer parte dessa família, basta clicar em inscrever-se. É gratuito e pode ser o primeiro passo para você voltar a ter noites de descanso profundo e completo. O que muitos desconhecem é que acordar repetidamente à noite para urinar, tecnicamente chamado de noctúria, não é apenas um incômodo inerente ao envelhecimento. É um sinal de que algo em sua rotina está desregulado, e esse desequilíbrio pode ter consequências muito mais sérias do que imagina. Estudos médicos demonstram que a fragmentação do sono causada pela noctúria está diretamente associada ao aumento do risco de quedas noturnas, problemas cardiovasculares, declínio cognitivo e até mesmo depressão em idosos. Quando obrigado a levantar múltiplas vezes durante a noite, seu corpo nunca alcança as fases mais profundas do sono, especialmente o sono REM, onde ocorre a consolidação da memória e a reparação celular. Isso significa que, além de acordar cansado, você priva seu organismo dos processos de cura e regeneração que acontecem durante o sono profundo. Com o tempo, essa privação crônica pode acelerar o envelhecimento, enfraquecer seu sistema imunológico e diminuir sua capacidade de concentração e tomada de decisões. Mas aqui está a boa notícia que mudará sua perspectiva. Na maioria dos casos, a noctúria em idosos não é causada por problemas médicos complexos, mas sim por hábitos específicos que podem ser corrigidos facilmente. Através de décadas de pesquisa em medicina do sono e urogeriatria, identificamos 5 comportamentos que, ao serem eliminados, podem reduzir drasticamente ou até mesmo eliminar completamente a necessidade de acordar para urinar durante a noite. Cada estratégia que compartilharei é baseada em evidências científicas sólidas e já foi testada por milhares de pessoas com resultados extraordinários. Hábito prejudicial número 1. Ingerir líquidos nas 3 horas anteriores ao sono. Pode parecer óbvio, mas a verdade é mais complexa e surpreendente do que aparenta. A maioria das pessoas comete o erro de restringir apenas a água antes de dormir,
mas continua consumindo alimentos e bebidas que contêm líquidos ocultos, ainda mais prejudiciais ao sono noturno. O que acontece em seu corpo é fascinante. Ao ingerir líquidos nas 3 horas antes de dormir, seus rins continuam processando esses fluidos exatamente quando deveriam estar reduzindo sua produção de urina. Além disso, muitos idosos não percebem que sopas, frutas com alto teor de água, como melancia e melão, bebidas quentes como chás e até mesmo alguns medicamentos contêm quantidades significativas de líquidos que se acumulam na bexiga durante a noite. Conheça a história inspiradora de Margaret, uma senhora de 72 anos de Phoenix, Arizona, que durante anos acordava 4 a 5 vezes por noite para urinar. Ela havia tentado de tudo: reduzir a água, tomar medicamentos, até mesmo considerar cirurgias. Margaret me contou: eu estava desesperada, meu sono estava destruído e eu me sentia uma prisioneira da minha própria bexiga. Foi quando ela descobriu que sua xícara de chá de camomila antes de dormir e sua tigela de sopa no jantar contribuíam muito mais para o problema do que imaginava. Depois de aplicar a estratégia completa que vou ensinar, Margaret conseguiu reduzir suas idas ao banheiro para apenas uma vez por noite em 2 semanas. Os benefícios de corrigir esse hábito vão muito além de simplesmente dormir melhor. Quando você para de sobrecarregar seus rins antes de dormir, seu corpo consegue produzir naturalmente mais vasopressina, um hormônio que concentra a urina e reduz sua produção durante a noite. Isso significa que você não apenas urina menos, mas também tem um sono mais profundo e reparador. Acorda mais descansado e tem mais energia durante o dia para as atividades que realmente importam. Para implementar essa mudança de forma prática e sustentável, estabeleça um toque de recolher para líquidos 3 horas antes do seu horário habitual de dormir. Se você costuma dormir às 20 horas, pare de consumir qualquer tipo de líquido às 17 horas. Isso inclui água, chás, café, sucos, sopas, frutas com muito líquido e até mesmo picolés. Para pessoas com mobilidade reduzida, prepare uma pequena quantidade de água ao lado da cama, apenas para emergências ou para tomar medicamentos essenciais. Se você tem diabetes ou toma medicamentos que causam sede, converse com seu médico sobre alternativas e maneiras de ajustar sua rotina de hidratação, concentrando o consumo de líquidos nas primeiras horas do dia. Margaret me disse meses depois: não acredito que algo tão simples tenha mudado tanto minha vida. Volto a dormir como dormia aos 50 anos e minha energia durante o dia triplicou. Meus netos ficam impressionados com minha disposição. Hábito prejudicial número 2. Jantar muito tarde e consumir alimentos diuréticos. Este é um erro que 85% dos idosos cometem sem ter a menor ideia de que estão sabotando seu próprio sono. O horário das refeições e os tipos específicos de alimentos consumidos à tarde e à noite têm um impacto direto e poderoso na frequência com que você precisa urinar durante a madrugada. Quando você janta muito próximo ao horário de dormir, especialmente se a refeição contém alimentos com propriedades diuréticas naturais, está essencialmente programando sua bexiga para encher durante a noite. Alimentos como tomate, pepino, aspargo, melancia, café, chá verde, chocolate e até mesmo alguns temperos, como salsa e coentro, contêm compostos que estimulam a produção de urina. O problema se agrava porque muitos desses alimentos são considerados saudáveis. Então as pessoas os consomem sem saber que estão criando um ciclo vicioso de noctúria. A ciência por trás disso é fascinante. Seu sistema digestivo precisa de aproximadamente 3 a 4 horas para processar completamente uma refeição. Durante esse processo, especialmente quando você está deitado, a digestão fica mais lenta e os compostos diuréticos dos alimentos ficam mais tempo circulando em seu sistema, prolongando seu efeito sobre os rins. Além disso,
Alimentos ricos em sódio, que muitos idosos consomem em excesso, fazem com que o corpo retenha água durante o dia e a libere justamente quando você deveria estar dormindo. Deixe-me contar a história transformadora de Robert, um aposentado de 68 anos de Tampa, Flórida, que era um verdadeiro coruja noturna quando se tratava de comer. Robert tinha o hábito de jantar às 20h30 e frequentemente fazia um lanche às 21h30, sempre incluindo tomates frescos, pepinos e um chá verde para ajudar na digestão. Ele me confessou: eu acordava religiosamente às uniões, às 3h30 e às 5h30 para urinar. Pensei que fosse apenas a idade, mas estava me sentindo um zumbi durante o dia. Depois de ajustar seu horário de jantar para as 18h30 e eliminar os alimentos diuréticos após as 16 horas, Robert experimentou uma mudança radical em apenas 10 dias. Ele começou a acordar apenas uma vez por noite e, depois de 3 semanas, conseguia dormir 6 horas seguidas sem interrupções. Os benefícios dessa mudança são profundos e multifacetados. Quando você sincroniza suas refeições com o ritmo natural do seu corpo, não apenas reduz a noctúria, mas também melhora significativamente a qualidade da digestão. Reduz o refluxo gastroesofágico, que pode perturbar o sono, e permite que seu metabolismo funcione de forma mais eficiente durante a noite. Muitas pessoas relatam também uma redução no inchaço matinal e uma sensação de maior leveza e energia ao acordar. Para implementar essa estratégia de forma prática, estabeleça como regra jantar pelo menos 4 horas antes de dormir, idealmente entre 17h30 e 18h30. Crie uma lista de alimentos amigos do sono noturno e outra de inimigos da madrugada tranquila. Os amigos incluem carnes magras, arroz, batata doce, banana, aveia e vegetais como brócolis e cenoura. Os inimigos são todos os alimentos que mencionei anteriormente, além de bebidas alcoólicas, que inicialmente podem dar sono, mas depois causam despertares frequentes. Se você tem restrições de horário ou toma medicamentos que precisam ser ingeridos com alimentos, converse com seu médico sobre como ajustar sua rotina sem comprometer seu tratamento. Robert me disse recentemente: mudei totalmente minha relação com a comida e com o sono. Agora janto como um rei às 18 horas e durmo como um bebê. Minha esposa está impressionada e eu me sinto 10 anos mais jovem. Hábito prejudicial número 3. Usar o banheiro por precaução antes de dormir. Este hábito pode parecer uma estratégia inteligente, mas na verdade é uma das armadilhas mais perigosas que mantém os idosos presos no ciclo da noctúria. Quando você usa o banheiro por precaução antes de dormir, mesmo quando não sente vontade real, está treinando sua bexiga para funcionar em volumes menores e criando um padrão que se perpetua durante a noite. O que a maioria das pessoas não compreende é que a bexiga é um músculo extremamente adaptável que aprende com seus comportamentos repetitivos. Quando você constantemente a esvazia antes que ela esteja realmente cheia, está essencialmente ensinando a bexiga que ela não precisa se expandir para armazenar urina de forma eficiente. Com o tempo, isso reduz significativamente a capacidade funcional da bexiga, fazendo com que ela envie sinais de urgência, mesmo quando contém pequenas quantidades de urina. A fisiologia por trás disso é complexa, mas fascinante. Uma bexiga saudável de um adulto pode armazenar confortavelmente entre 300 a 500 ml de urina antes de enviar sinais urgentes ao cérebro. No entanto, quando você desenvolve o hábito de urinar por precaução, sua bexiga pode começar a enviar esses sinais com apenas 100 a 150 ml, criando uma sensação falsa de urgência que interrompe seu sono, mesmo quando não há necessidade fisiológica real.
Conheça a história reveladora de Dorothy, uma viúva de 74 anos de Seattle, Washington, que desenvolveu o que ela chamava de ritual de segurança antes de dormir. Dorothy me explicou. Toda a noite, mesmo quando não sentia vontade, eu ia ao banheiro só para garantir. Achei que estava sendo esperta, mas acabei criando um monstro. O que acontecia é que Dorothy acordava apenas 2 horas depois com uma sensação de bexiga cheia, quando, na verdade, ela havia treinado seu corpo para funcionar com capacidade reduzida. Depois de aplicar a técnica de retreinamento da bexiga que vou ensinar, Dorothy conseguiu aumentar gradualmente sua capacidade de armazenamento e agora dorme 5 a 6 horas seguidas regularmente. Os benefícios de quebrar esse ciclo são extraordinários e se manifestam rapidamente. Quando você permite que sua bexiga volte a funcionar em sua capacidade natural, não apenas reduz dramaticamente a noctúria, mas também reconquista a confiança em sua capacidade de controle, reduz a ansiedade relacionada ao sono e melhora significativamente a qualidade do descanso noturno. Muitas pessoas também relatam uma sensação renovada de autonomia e controle sobre seu próprio corpo. Para implementar essa mudança de forma segura e eficaz, comece aplicando a regra da necessidade real. Só use o banheiro antes de dormir se você realmente sentir uma necessidade clara e inequívoca. Se você não sente vontade, mas está preocupado, tente se distrair por 15 a 20 minutos com uma atividade relaxante, como leitura ou música suave. Na maioria dos casos, você descobrirá que a necessidade era apenas ansiedade. Se você tem histórico de incontinência ou toma medicamentos diuréticos, converse com seu médico sobre o melhor protocolo de retreinamento para sua situação específica. Para pessoas com mobilidade reduzida, considere ter um urinol portátil ao lado da cama para emergências reais, mas evite usá-lo por precaução. Dorothy me contou meses depois. Não posso acreditar que eu mesma estava criando meu próprio problema. Agora tenho total confiança de que meu corpo sabe o que está fazendo e durmo muito melhor, sabendo que não sou escrava da minha própria ansiedade. Hábito prejudicial número 4. Dormir em posição inadequada e usar travesseiros incorretos. Esta é uma descoberta revolucionária que poucos profissionais de saúde conhecem. A posição em que você dorme e a configuração dos seus travesseiros têm um impacto direto e mensurável na frequência com que você precisa urinar durante a noite. A maioria dos idosos dorme de forma que está inadvertidamente criando pressão adicional sobre a bexiga e comprometendo a circulação, o que afeta o funcionamento normal do sistema urinário. Quando você dorme de bruços ou em posições que comprimem o abdômen, está criando uma pressão física direta sobre a bexiga, que pode fazê-la enviar sinais de cheia mesmo quando não está. Além disso, travesseiros posicionados incorretamente podem afetar a circulação sanguínea e o retorno venoso, fazendo com que fluidos que se acumularam nas pernas durante o dia sejam redistribuídos para o sistema circulatório durante a noite, aumentando a produção de urina exatamente quando você deveria estar dormindo. A ciência biomecânica por trás disso é impressionante. Quando você dorme de lado, com um travesseiro entre as pernas e mantém a coluna alinhada, permite que a bexiga assuma sua posição natural sem pressão externa. Além disso, essa posição melhora o retorno venoso, reduzindo o acúmulo de fluidos que precisam ser eliminados durante a noite. Estudos recentes mostram que pessoas que dormem na posição correta podem reduzir a noctúria em até 40%, apenas com essa mudança simples. Deixe-me compartilhar a história impressionante de Frank, um ex-militar de 71 anos de Denver, Colorado, que sempre dormiu de bruços porque achava mais confortável. Frank me disse: servi no exército por 30 anos e sempre dormi assim. Nunca imaginei que minha posição de dormir pudesse estar causando meus problemas noturnos.
Ele acordava consistentemente 3 vezes por noite e estava considerando seriamente procurar um urologista para investigar possíveis problemas de próstata. Depois de aprender sobre a conexão entre posição do sono e noctúria, Frank gradualmente fez a transição para dormir de lado, com um travesseiro entre as pernas. Em apenas 2 semanas, ele reduziu suas idas noturnas ao banheiro para 1 ou 2 vezes, e após 1 mês, algumas noites ele dormia completamente sem interrupções. Os benefícios dessa correção postural vão muito além da redução da noctúria. Quando você dorme na posição correta, também reduz dores nas costas, melhora a respiração noturna, diminui o ronco e permite que sua coluna se alinhe naturalmente, resultando em um sono mais profundo e reparador. Muitas pessoas relatam acordar com menos rigidez matinal e maior flexibilidade geral. Para implementar essa mudança de forma confortável e sustentável, comece dormindo de lado, preferencialmente o lado esquerdo, que é melhor para a circulação, com um travesseiro de firmeza média entre os joelhos para manter o alinhamento da coluna. Use um travesseiro para a cabeça que mantenha seu pescoço em posição neutra, nem muito alto, nem muito baixo. Se você sempre dormiu de bruços, faça a transição gradualmente. Comece inclinando-se ligeiramente para o lado e use almofadas para se apoiar até que a nova posição se torne natural. Para pessoas com artrite ou problemas articulares, considere travesseiros ergonômicos especiais ou almofadas de apoio que tornem a transição mais confortável. Evite dormir de costas se você tem problemas de apneia do sono ou ronco intenso. Frank me contou recentemente: mudei uma coisa tão simples quanto a forma de dormir e sinto como se tivesse descoberto um segredo que ninguém me havia contado. Durmo melhor, acordo menos e até minhas dores nas costas melhoraram. Deveria ter aprendido isso há anos. Incrível como uma mudança tão simples na posição de dormir pode ter resultados tão transformadores, não é mesmo? Antes de partirmos para nossa próxima revelação, quero fazer um pedido especial. Se essas informações estão sendo valiosas para você, demonstre seu apoio deixando um like neste vídeo. Isso nos ajuda enormemente a continuar trazendo pesquisas e descobertas que podem transformar a vida de milhares de pessoas como você. Agora, prepare-se para descobrir um dos erros mais comuns que pode estar sabotando seu sono sem suspeitar. Hábito prejudicial número 5. Manter a temperatura do quarto inadequada e usar roupas de dormir incorretas. Este é provavelmente o fator mais subestimado e surpreendente que afeta a noctúria em idosos, mas que pode ter um impacto mais dramático quando corrigido adequadamente. A temperatura do seu ambiente de sono e as roupas que você usa para dormir influenciam diretamente a produção de urina durante a noite, através de mecanismos hormonais e circulatórios que a maioria das pessoas desconhece completamente. Quando seu quarto está muito quente ou você usa roupas de dormir que não permitem regulação térmica adequada, seu corpo entra em um estado de estresse térmico que interfere na produção natural de vasopressina, o hormônio responsável por concentrar a urina durante a noite. Além disso, o calor excessivo causa vasodilatação e mudanças na circulação que fazem com que mais fluidos sejam filtrados pelos rins exatamente quando deveriam estar em modo de economia noturna. A fisiologia por trás dessa descoberta é fascinante. Durante o sono normal, a temperatura corporal naturalmente diminui cerca de 1 a 2 graus. E essa redução é um dos sinais que o corpo usa para aumentar a produção de vasopressina e melatonina. Quando o ambiente está muito quente, acima de 20 degrees, ou você usa roupas que impedem essa regulação natural, está interferindo em um processo evolutivo fundamental que controla a produção de urina noturna. Estudos mostram que pessoas que dormem em ambientes com temperatura controlada entre 18 a 20 degrees Celsius
podem reduzir a noctúria em até 50%. Conheça a história transformadora de Eleanor, uma professora aposentada de 69 anos de Miami, Flórida, que lutava contra a noctúria há mais de 5 anos. Eleanor me disse: "Eu sempre gostei de dormir bem aquecida, com o ar-condicionado desligado e pijamas de flanela grossos, mesmo no calor da Flórida. Achava que era só uma preferência pessoal. O que Eleanor não sabia é que essa preferência estava sabotando completamente seu sono.